Boa noite, meu nome é Enzo e hoje no podcast do Mel a gente vai falar sobre o tema biopirataria, que abrange aí a biologia e a sociologia. Então a gente vai apresentar aqui os participantes, começando por mim. Meu nome é Enzo. Boa noite, meu nome é Barela. Meu nome é Cauana. Meu nome é Nath. Meu nome é Amable. Meu nome é Wilder. Meu nome é José Gabriel. Meu nome é Lucas. E meu nome é Henrique. Primeiramente a gente tem que entender o que é a biopirataria. Então a biopirataria refere-se ao ato de explorar ilegalmente os recursos biológicos de uma nação ou comunidade sem permissão, geralmente para fins comerciais ou de pesquisa, sem compartilhar de maneira justa os benefícios derivados desses recursos. Então é um problema aí que já assola o mundo desde do início dos tempos, né, quando começou aí quando começou a exploração dos recursos da Terra, sempre houve aí a biopirataria. Esse fenômeno que assola regiões ricas em biodiversidades em todo o mundo e levanta uma série de questões éticas, econômicas e ambientais que merecem aí uma análise. O que você tem a dizer sobre isso, João Barella? Então, Enzo, como você falou, a biopirataria é ilegal, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a ilegalidade, sobre o crime da biopirataria. De acordo com a definição do Instituto Brasileiro Comércio Internacional de Tecnologia, Informação e Desenvolvimento, a biopirataria consiste no ato de aceder ou transferir recursos genéticos e/ou conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade sem a expressa autorização do Estado de onde fora extraído o recurso ou da comunidade tradicional que desenvolveu e manteve determinado conhecimento ao longo do tempo. A biopirataria não é nada mais que o roubo de recursos naturais e de conhecimentos tradicionais, ou seja, roubo de conhecimentos em gerais de uma localidade, de um povo, certo? De animais também, né? Plantas, etc. Tudo vivo. Esse é um crime, é ilegal aqui no Brasil, é legal em diversos lugares também, e causa diversos problemas sociais, como afeta a economia do lugar, afeta a estrutura socioeconômica. Você, por exemplo, trazendo uma espécie de planta de um lugar para outro, você afeta também o mercado, certo? O fluxo de dinheiro, o fluxo de capital no lugar. Pela questão da planta ser comercializada, como é de fora, vai ser tratado como uma iguaria, vai ser tratado como uma especiaria no lugar, certo? Por ter uma demanda para um produto que, por ser ilegal, não é comercializado direto, entendeu? Então, ela afeta o fluxo de capital, afeta a maneira socioeconômica. Também vai afetar o tráfico de animais silvestres, por exemplo. Vai afetar o meio ambiente em si, mas na questão social, afetaria como um crime o autor desse crime tendo problema com as autoridades por ser ilegal no Brasil, então gera toda a questão ali da penalidade, da reclusão, se a liberdade, você vai preso, certo? Quando eles te pegam, você paga multa e é um crime bem sério aqui no Brasil. Então, muito interessante. Às vezes a pessoa escuta o termo biopirataria e acha que é só a prática de tráfico de animais, por exemplo, de pássaros, que é muito comum, né? Mas não, a biopirataria também é a exploração dos conhecimentos tradicionais e práticas indígenas, assim como você falou. Então, como eu estava dizendo, se a gente for analisar pela lei, a biopirataria não é tipificada como ilícito criminal. Ou seja, a pessoa vai responder com penas administrativas, aplicações de multa, vai ser como infrator, certo? Porque a biopirataria é recorrente no Brasil, lei número 9.605/98, ela é conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. A aplicação da pena de reclusão de liberdade seria mais para crimes que englobam no meio. Agora, eu vou perguntar para a Cauana qual é o primeiro crime de biopirataria. Então, João, o primeiro crime de biopirataria que ocorreu no Brasil foi quando os portugueses invadiram o Brasil, né? Que eles exploraram lá e eles encontraram o pau-brasil, né?
e também uma espécie de médio porte da família leguminosa, que os indígenas usavam essa planta e ao Brasil para a fabricação de corantes. E ela foi levada para a Europa, daí se iniciou a exploração de plantas e a utilização de conhecimento tradicional. Mesmo ainda, depois de muito tempo ter passado, ainda existe uma grande exploração dos recursos naturais sem autorização no nosso país. Então, agora que eu acabei minha parte, né, eu vou passar a palavra para o Euler. Bom, eu vou falar sobre as leis internacionais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, procuraram abordar a biopirataria, estabelecendo princípios para o acesso justo e a repartição de benefícios derivados dos recursos genéticos. No entanto, a aplicação dessas leis muitas vezes enfrenta desafios significativos. A biopirataria é frequentemente um crime difícil de rastrear e provar, e as sanções impostas aos infratores nem sempre são suficientemente rigorosas para dissuadir futuros aos ilegais. Isso aí, como o Euler falou, a biopirataria é um crime que muitas vezes as pessoas que cometem ela saem impunes, né? É um crime difícil aí de ser rastreado, ser impedido. Agora eu passo a vez para Natiele comentar sobre o tema. Então, como o João tinha falado também, essa parte da economia é uma coisa que afeta muito, muito o Brasil, né? Porque eu tinha pesquisado e visto também que o Brasil ele perde mais de 5 bilhões de dólares com o tráfico de extrato de planta nativa, madeira, animal silvestre, entre outros recursos, né, biológicos. O principal alvo da biopirataria é a floresta amazônica, que concentra, né, 70% da biodiversidade do planeta. E o que eu ia falar também sobre um dos maiores escândalos da biopirataria da história do Brasil, que foi no fim do século XIX, quando o Brasil era o maior produtor de borracha do mundo. Os ingleses queriam, né, passar a produzir borracha e mandaram aqui um agente britânico, né, um homem que veio para a Amazônica. Ele reuniu 70 mil mudas de seringueira, 70 mil mudas de seringueira. Subornou a alfândega, né, de Belém, porque não tem como sair com 70 mil mudas de seringueira sem ninguém perceber. Então, né, como as pessoas dizem, ele subornou a alfândega e sem ninguém perceber, entendeu? E ele levou essas mudas de seringueira para o Jardim Botânico de Londres. E de lá, eles levou a muda de seringueira para a Malásia. Em 30 anos, a Inglaterra passou a ser a principal produtora de borracha do mundo. E esse homem foi, ainda além de tudo isso, ele pegou todos os nossos produtos, né? E depois de 30 anos que ele já tinha cultivado, podemos dizer, né? Cultivado, tudo isso de seringueiras, o homem ele foi condecorado pela rainha da Inglaterra, né? Foi lá, ele teve toda uma homenagem, e quando ele morreu, ele teve seu obituário publicado no Jornal Times, né? Então, é assim que eles agem, né? Não vai lamentar por causa disso, né? Você vai perder sua ingenuidade e você vai saber que tem muita coisa no ar. Então, tipo assim, tudo que acontece na biopirataria afeta a gente e as pessoas, às vezes, normalmente saem ilesas disso, né? Eu também tinha visto outro caso, que seria do cupuaçu, que a Cauana também entende sobre ele, né, Cauana? Esse caso do cupuaçu, eles foi mais ou menos, o cupuaçu, ele teve apropriação de riquezas naturais, ele foi registrado por empresa do Japão, em escritório de marca no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. E que é tipo assim, eles pegaram, podemos dizer, eles levaram, né, fizeram a biopirataria do cupuaçu, e depois eles foram lá e comercializaram o cupuaçu com o próprio nome do cupuaçu. Então, tipo assim, a gente não podia, nenhum brasileiro podia exportar qualquer produto feito com cupuaçu ou com o nome, né? Muitas coisas do tipo assim acontecem e é uma coisa que ninguém comenta muito sobre isso, né?
E outra coisa também é que esses assuntos de biopirataria, eles não acontecem somente com plantas e coisas do tipo, né? Muitos deles são com animais. E a Cauana, ela viu um sobre uma rã, que eu achei super interessante também, que ela tinha falado. Eu acho que ela vai comentar um pouquinho com a gente. Fala aí, Cauana. Assim como eu tinha comentado com você, Natiele, esse caso que eu tinha visto era uma espécie de uma rã da Amazônia, que é a tricolor, que ela também foi alvo de biopirataria, né? Os cientistas obtiveram as rãs, né, de forma ilegal, ou seja, eles pediram para pessoas, pagaram para as pessoas ir lá buscar elas, eles estudaram o veneno dela e produziram um produto com propriedades analgésicas, né, no caso. Entendi. Isso é uma Isso coisa mesmo. muito ruim também, né? Muito triste sobre esse assunto. E eu já vi também que vários animais, não são poucos, né? São vários animais diversos. Vi um caso de uma aranha também que foi exportada e o cara, ele ganhava. As pessoas discutem muito sobre isso, que o problema é que as pessoas que essa falta de legislação, né? Eles acusam e prendem as pessoas que, tipo, podemos dizer, eles pegam, tipo assim, as pessoas que fazem o biopirata, né, podemos dizer, eles ganham, tipo, US$ 1.000 por levar uma aranha, uma espécie de aranha lá, que eu esqueci o nome agora. Eles ganham US$ 1.000 pela essa aranha no mercado ilegal. Só que daí, ele não consegue fazer isso sozinho, né, e a pessoa que, tipo, ajudou ele, pegou a aranha, ele paga, tipo, R$ 1. R$ 1 para essa pessoa e ele não pega, tipo, uma aranha. Ele pega umas 30. Então as pessoas recebem, tipo, R$ 30 enquanto ele ganha centenas e milhares de dólares. Então as pessoas ficam meio estressadas com isso, por causa que, de vez prender a pessoa que realmente faz esse tráfico, não, eles prendem a pessoa que é meio que forçado, podemos dizer, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Algum de vocês já presenciaram, assim, ouvir história, ouviram casos reais sobre a biopirataria na vida de vocês? Então, João, eu já presenciei um caso de biopirataria, né? Quando eu morava em outro bairro, um cara, ele vendia cobra, ele vendia uma cobra branca. Mas eu não sei se ele ainda vende esse tipo de cobra. Eu sei que ele tinha uma cobra branca e uma cobra preta. Ele vendia na feira, assim, não anunciando, mas ele vendia meio que escondido. Tanto é que ele ofereceu pro meu pai também essa cobra, né? Só que meu pai não quis comprar, obviamente. Ah, sim, Kawana, isso é muito interessante e bem relevante para o tema, por causa que é realmente perigoso na questão de seu pai comprar, ser uma espécie assim que não pode vender de um território Amazônia, Mata Atlântica, algo do tipo. Ele está vendendo, ele estaria cometendo o crime de biopirataria e seu pai estaria envolvido, né? Caso alguma autoridade descubra, ele pode responder, né? Pagando uma multa ou algo do gênero. E mais algum de vocês sabem sobre alguma história, algo do tipo? Então, já presenciei um caso de biopirataria. Quando eu estava pescando em 2017, lá no Guaporé, um rapaz com 35 anos ofereceu para meu pai 2 jacaré açu, pesando cerca de 110 quilos, para revender o couro e comprar a carne dele. E, obviamente, meu pai não pegou. E outro caso muito comum da biopirataria é o caso da venda da minhoca, que é usada na pescaria, né? Que ela não pode ser vendida. Que se o Ibama pegar vendendo minhoca, meu amigo, você vai tomar uma multa do caralho. Então, Lucas, o que você tem a dizer sobre isso? Então, além disso, a biopirataria ameaça diretamente a biodiversidade global quando espécies raras, ecossistemas delicados são exploradas indiscriminadamente, sem considerar consequências a longo prazo. O resultado pode ser a extinção de plantas, animais, micro-organismos cruciais para o equilíbrio ecológico. Muito interessante. Assim como você falou, muitas espécies hoje em dia que são extintas foram por causa aí das ações humanas, da caça, da biopirataria, para usar do couro, das penas.
Isso aí, infelizmente, né? Acontece muito. E já você, Amabile, você tem alguma noção das causas que levam aí a ocorrer a biopirataria? Sim, Enzo, eu pesquisei a causa sobre a biopirataria e eu vou falar um pouco. Além da biodiversidade, os outros fatores que contribuem para a biopirataria no Brasil é a falta de uma legislação específica. A ação de biopiratas é facilitada para a ausência de uma legislação que defina as regras do uso dos recursos naturais brasileiros. Então, como vocês falaram anteriormente, a biopirataria não tem uma legislação muito específica por ser um crime muito abrangente, certo? Não tem também uma pena muito grave em questão de reclusão, são mais para crimes ligados contra a biodiversidade em geral, né? Mas um crime muito lucrativo envolvendo a biopirataria é o marfim, né? A venda de marfim ilegal no mercado negro. Que o preço puro da matéria-prima marfim por quilo pode chegar a $3.000 no mercado negro. Uma vez que os não são contrabandistas, mas as pessoas que matam em geral os animais com dente de marfim, por exemplo, elefantes, assassinam os animais sem pena, só pelos dentes e deixam eles por aí. Algumas ONGs nos Estados Unidos começou uma iniciativa de pintar o dente do marfim, porque o marfim, depois de pintado o dente do elefante, o elefante pode seguir sua vida normalmente vivendo, só que o marfim não vai ter mais valor para esses vendedores do mercado negro. Então, o elefante continua sua vida e continua sua vida normalmente, sem a ameaça de morte, certo? O que vocês acham dessa atitude? Olha, é uma atitude muito louvável dessa ONG dos Estados Unidos. E realmente ajuda, né? Para combater aí o tráfico de marfim. Pois é, e eu e a Cauana, a gente tinha que contar uma história também, que é uma coisa muito, muito doida mesmo. E agora que o João falou dessas coisas de marfim, a gente até lembrou. De uma vez a gente foi viajar, uma viagem em família mesmo, né? Que a Cauana é minha prima, né? Caso alguém não sabe, né? Aí a gente foi viajar em família, a gente tinha uns 10 anos por aí. E quando a gente estava na viagem, tinha meio que um rio, uma cachoeira, assim. E tinha umas coisas meio estranhas, né? A gente notou, nossa família tudo notou que tinha um negócio meio estranho. E a gente nem fez nada e tal. Aí teve uma hora que eu e a Cauana, a gente saiu e a gente meio que deu uma olhadinha pra espiar. E a gente viu que, tipo assim, eram umas pessoas que ele meio suspeita, né? Um pessoal meio suspeito. E eles mexia com tartaruga. A gente viu, assim, tinha, tipo... Ele mexia com as tartarugas, né? Carne da tartaruga. E o do casco, ele fazia utensílio. Ele fazia utensílio. Pera, gente. Ai, que ótimo, velho. Ele fazia navalha. Eu vi que ele fazia navalha, tipo assim, com aquele lugar onde você segura mesmo a navalha, assim, era de casca, do casco da tartaruga. E muita gente também, que eu vi, a gente não viu, né, em si, mas a gente escutou muita gente, eles conversando e tal. Foi um negócio meio estranho, mas nossa família achou muito estranho também. Mas, tipo assim, eles pegavam o casco da tartaruga e meio que colocavam um pedestal pra ficar de decoração, não é, Cona? Você lembra disso, não lembra? Agora que você tá falando, Kelly, eu acabei de me lembrar disso também. E você também, não sei se você se lembra, mas não era só tartaruga. Tinha cobra também, tinha aranha, que eles vendiam com um preço muito caro pra ser animal doméstico. E tinha gente comprando lá, que eu me lembro. Muita gente comprou, com um preço muito absurdo. Eu não lembro se naquela época tinha, tipo, gente, assim, mas o que eu lembro era que tinha, tipo, as coisas das navalhas e o pessoal mexendo com o casco da tartaruga, assim, e tal. Mas a gente também foi parar num lugar muito duvidoso, né? Porque o pessoal falou pra gente que era legal lá e a gente foi, né? Aí, esse pessoal, eu vi também, tipo assim, que depois a gente pesquisou na internet, né? Pra ver quanto que era mais ou menos essas coisas. E a navalha custava mais ou menos, acho que $1.200. Uma navalha, só por causa do casco da tartaruga, né? Ainda bem, né? Que pelo menos é valorizado. Mas é muito triste, né, Cauana? Pois é, Natiele, é muito triste mesmo. Tinha até dente de onça lá, você lembra? Ah, o dente da onça, eu lembro mais ou menos, né? Porque eu já ouvi muito falar que, né, que as pessoas, tipo, meio que
matava a onça e guardava dente, né? Você também já ouviu falar disso, eu tenho certeza. Quase que foi umas coisas de gente próxima da gente mesmo. Não que a gente tenha alguma coisa a ver, né? Não foi? Então, Natiele, eu lembro disso mesmo, que matavam as onças e pegavam os dentes dela. Se eu não me lembro, alguém tinha falado pra mim que tinha 20 dentes de onça num potinho de margarina, ainda pra você ter ideia, num sítio. Meu Deus! 20 dentes, olha o tanto de... Nossa senhora, velho. E, assim, isso é o que a gente sabia, Que né? absurdo, hein? Imagina, Quantas onças tiveram que morrer pra ter tudo isso de imagina dente? quantas onças teve que morrer, né? Já que, tipo assim, Pra você ver, né, velho? pra tirar 20 dentes, imagina o resto. Tá bom, acabou a história. Mas então, eu acho que foi isso mesmo que a gente lembra. Mas essa história mesmo, nossa senhora, a gente ficou passada quando a gente viu o da tartaruga. E pelo menos pra mim, marcou muito. Não marcou minha infância, né? Mas foi uma coisa que eu fiquei muito chocada, que eu até comentei com a minha mãe e ela falou assim: ai, minha filha, o mundo é cruel mesmo. E na época, Natiele, a gente não sabia que isso era errado, né? Que isso é uma biopirataria. Agora, quando a gente cresce, começa a estudar biologia, no terceiro ano, na escola Cândido, a gente vê que isso é errado, que não é uma coisa legal de se fazer, e é crime. Realmente. Pois é, Tem esse razão. negócio da biopirataria, a gente não sabe muitas coisas. Tipo, se não pesquisar, as pessoas às vezes não se perguntam muito, né? Como é que Já tá funciona as coisas. enraizado, né, na E tipo cultura, assim, assim. tanto que é só agora mesmo que eu e a Camila, a gente tava comentando, nós duas, que a gente foi ter uma noção que lá os caras estavam vendendo, fazendo um tráfico de tartaruga. Realmente Mas eu acho que um é só isso absurdo. mesmo, né? Pra vocês verem, né? Como é que é o negócio. É triste demais essas coisas, né? Porque acaba, um dia pode ter uma extinção das tartarugas, das onças, né? Misericórdia. Então, para finalizar o podcast de hoje, concluindo, né? Para combater eficazmente a biopirataria, é necessária uma abordagem holística que envolva governos, organizações não governamentais, comunidades locais e indústria. Então, aí, para combater de fato a biopirataria, todos têm que se unir, desde nós, a população, até as organizações, o governo, né? E porque se não partir da gente também as mudanças, isso nunca que vai ser combatido de fato, nunca vai acabar a biopirataria. Então a gente tem que fazer a nossa parte e também mostrar para as outras pessoas, né, como isso é errado, educar as pessoas à nossa volta, que talvez não tenham conhecimento sobre a biopirataria. Então esse foi o nosso podcast de hoje. Deu para aprender bastante sobre esse tema tão problemático na sociedade. Alguém tem alguma coisa a falar antes que a gente encerre? Eu acho que não, acho que a gente conseguiu mais ou menos explicar, né, um pouco sobre esse tema, né? Contar até umas histórias, assim, sobre o que a gente já tinha passado mesmo. Mas a biopirataria é uma coisa muito interessante para pesquisar, né? Não é correto e é óbvio isso, mas acho que foi isso. Acho que todo mundo já falou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, gente, concluindo aqui, só para lembrar mais uma vez, né? Biopirataria é crime, é ilegal no Brasil, não com uma pena gravíssima de reclusão, que você se manter preso, certo? Eles manterem você preso, mas com multas altíssimas aqui dentro do Brasil. E ela consiste em qualquer retirada de material biológico e conhecimento de alguma determinada área para exploração comercial ou sim pagamento de patente, certo? Você vender e não registrar a patente ou não pagar o imposto para a patente do governo, certo? No caso do nosso país é o Brasil. É crime e é muito sério. Agora eu passo a palavra pro Emerson. Então vamos ficar atento, né? E esperamos que com conversas como essa o mundo se torne um lugar melhor. Então eu agradeço a participação aí de todos e tenham um ótimo dia. Muito obrigado. Uma ótima noite, inclusive. Obrigada, galera. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu, galera. boa noite. Valeu, galera. Valeu, hein? Valeu, gente. Boa noite. Tchau, gente. Valeu, galera. Até amanhã. Até.